Em carta aberta endereçada ao governo e à sociedade, mais de 50 entidades pedem a revogação do novo ensino médio. Estudo, inclusive da rede pública e universidade, mostra prejuízo aos estudantes aqui no estado de São Paulo, por exemplo. A partir do dia 23, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação vai coletar assinatura de parlamentares ao seu manifesto pela revogação do novo ensino médio. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Cláudia Costin, que é diretora do CEIP, Centro de Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, e professora visitante da Faculdade de Educação de Harvard, nos Estados Unidos. Professora Cláudia Costin, prazer recebê-la aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Já estive na TVT. Verdade. Professora Cláudia Costin, muita gente vem falando e questionando aí este novo ensino médio. Estudantes, profissionais da educação, educadores de forma geral. O que está acontecendo? Por que de fato o ministro da Educação, por exemplo, ainda não tomou uma atitude mais incisiva no que diz respeito à revogação do novo ensino médio? Olha, é uma boa pergunta e eu só consigo responder dando um passo atrás e lembrando o que era o antigo ensino médio, porque foi na gestão do Fernando Haddad que o então ministro, como o antigo ministro da Educação, percebeu que havia uma coisa profundamente errada com o ensino médio. 4 horas de aula e 13 matérias exprimidas nessas 4 horas de aula, o que era muito diferente do que todos os outros países faziam, especialmente se a gente olhar para os melhores no PISA, né? O PISA é um exame internacional que ele permite comparar países porque ele afere as habilidades, as competências que um jovem tem que ter aos 15 anos para poder ter uma vida adulta plena, né? Ser um bom cidadão, ser informado, poder ter um acesso a um trabalho digno e fruir do belo e do instigante que é o domínio das artes. O que se observa é que entre os 40 primeiros colocados, por exemplo, o Brasil disputa os últimos lugares, infelizmente ainda, nenhum deles tem menos de 7 horas de aula e nenhum deles tem mais de 8 matérias obrigatórias. Então, o que o Haddad falava naquela época é que nós vamos ter que fazer como eles fazem lá fora. Os alunos são expostos ao conjunto de disciplinas e depois escolhem uma área de aprofundamento. Aí começou a tramitar uma proposta de ensino médio, passou pelo mercadante depois, porque é uma discussão complexa, não é uma discussão elementar, como é que se organiza isso, embora o Brasil esteja muito atrasado na construção de algo semelhante, é disso que se trata. Nesse meio tempo, o deputado Reginaldo, do PT, resolveu preparar uma proposta de novo ensino médio. Quando o Temer assume, depois do impeachment da Dilma, ele pega essa proposta do Reginaldo e transforma, não ele, mas o ministro da Educação de então, pega e transforma em uma medida provisória, o que é lamentável, porque educação não deve se discutir, ser imposto dessa maneira. Mas, concretamente, ele se transformou em lei, passou pelo legislativo, depois foi transformado em lei e tinha um prazo para implementação. E de onde vem o grande problema que nós vivemos hoje? Porque em seguida, né, da aprovação, pouco tempo depois, quando deveria começar a implementação, veio o governo Bolsonaro. E ele não articulou com os estados ou coordenou o esforço nacional para que essa implementação acontecesse. E foi a gente dizia no meu tempo, um barata voa, né? Foi uma confusão, porque cada estado olhou para isso de uma outra maneira, todos os 27 criaram a sua proposta de novo ensino médio, todos, independente do partido político do governador. Todos criaram, mas foi uma coisa, alguns chegaram a propor
120 itinerários formativos, outros criaram aquilo que havia lá antigamente, mas concretamente era muito importante colocar um freio de arrumação. Qual é o grande medo que todos nós temos que se jogue a criança junto com a água do banho? Esse que é a grande... Primeiro, por quê? O Congresso é, infelizmente, um dos piores congressos que nós temos. Então, se a gente revoga agora o ensino médio, o que vai acontecer de concreto para construir uma proposta melhor? Porque ninguém quer voltar a 4 horas de aula e 13 matérias. Nem eles estão falando. Ninguém está falando disso. E é importante que fique claro para quem nos ouve. Num contexto como esse, tem chance de ou voltar para o antigo ou até piorar. Então, o cuidado do ministro, pelas minhas conversas com o MEC, é frente a esse cenário. Voltar ao que era antes é pior do que está sendo construído. Então, é um pouco como que a gente dá um freio de arrumação que permita que esse grupo de trabalho que foi constituído possa operar adequadamente e a gente vá para a ponta e verifique o que funcionou e o que não funcionou para a gente avançar em relação àquela proposta e não voltar ao modelo que tinha no índice do IDEB 3,5 numa escala de 0 a 10, né? Até 2019 não saía dos 3,5 o IDEB de ensino médio público. Então, realmente ninguém quer isso para as nossas crianças e jovens, mas também queremos um ensino médio que funcione e precisa desse freio de arrumação. Desculpe gastar tanto tempo, mania de professor. Imagina. Agora, professor, a questão é a seguinte, a comunidade escolar e os especialistas que são pró-revogação questionam, inclusive, a proposta conceitualmente dizendo que se mexe em carga horária, se mexe em matriz curricular, mas não se fala sobre infraestrutura, formação de professores e financiamento, o que a crítica coloca que o que cria desigualdade entre o setor privado e o setor público, já que o setor privado tem, por si só, essas condições. Diante disso, como que a senhora avalia essa posição? Olha, eu acho que faz sentido olhar, inclusive olhar para a valorização do professor como um profissional, né? Porque muitas vezes a imprensa fala do professor com pena, mas nunca com respeito profissional. Ser professor não é para amadores, é uma profissão séria que precisa ser valorizada. Mas a infraestrutura da escola já é péssima para o modelo atual. Então, não é que ela vai ter que ser transformada para isso. É que ela já precisava, nós estamos atrasados em pôr a infraestrutura das escolas em ordem, né? Nesse sentido, eu gostei muito de uma experiência do Maranhão, que criou o programa Escola Digna, que é olhar com atenção para a infraestrutura da escola. A questão do setor público e do setor privado, infelizmente, nós temos desigualdades educacionais profundas que precedem toda essa discussão. E elas são mais graves ainda se a gente não fizer nada. Elas serão mais graves ainda se a gente não fizer nada. Por quê? Porque, concretamente, hoje, como é que funciona a educação? Eu acompanho há muitos anos a política educacional e vejo isso com muita clareza. As escolas particulares e públicas tinham 4 horas de aula e 13 matérias, ambas. Só que, no contraturno, no horário que o jovem não estava na escola, a mãe do aluno de escola privada, ou das elites, ou classe média, e atenção, levava para enriquecer o currículo, para outras atividades, para uma vida cultural mais vasta, para o professor particular que vai fazer a recuperação de aprendizagem. Enquanto nossos alunos de escola pública, especialmente os que estão em situação de maior vulnerabilidade, não tinham nada disso. No momento em que a proposta do deputado Reginaldo do PT coloca não só o aumento da carga horária, porque esse é um outro ponto do novo ensino médio que precisa ser pensado. Um aumento de carga horária inicialmente para 5 horas, e isso não pode parar de ser, não podemos voltar às 4,
caminhando para o tempo integral, que isso sim vai ajudar a nivelar um pouco essas desigualdades educacionais profundas. Nós podemos pensar, e foi muito boa a tua pergunta, que haverá distorções na implementação. Eu estou considerando que vamos aperfeiçoar o ensino médio e não voltar àquele modelo horroroso que já foi provado ruim. Na hora que a gente aperfeiçoar, a gente vai ter chances de lidar com algumas das raízes da desigualdade. Teremos que sim aperfeiçoar a infraestrutura, mas ela já é inadequada para o agora, mesmo para esse modelo ruim que nós tínhamos antes. O financiamento, o Fundeb foi um avanço bastante importante na direção do financiamento. Precisamos aumentar mais, porque um dos fatores mais importantes para melhorar a educação brasileira é a valorização profissional dos professores. E para valorizar profissionalmente os professores, não dá mais para os professores terem que ensinar em 3 ou 4 escolas, porque especialmente os professores do ensino médio, dado o tempo parcial, eles têm cargas horárias de 16 horas, de 10 horas, e aí eles têm que rodar 4 escolas para completar sua carga horária. Caminhando para o tempo integral, como praticam esses outros países, nós vamos ter condições de colocar os professores com dedicação exclusiva a uma única escola, como acontece em Pernambuco. O melhor ensino médio que nós temos no país é o de Pernambuco. E aqui eu não estou falando de comparações com base em percepção, não. Em IDEB, o melhor é de Pernambuco. E o que o Pernambuco tem de diferente? Um modelo de ensino em tempo integral significativo, que trabalha o jovem a partir dos seus sonhos, de clubes de protagonismo jovem, de poder transformador dessa juventude a partir das ideias do Antônio Carlos Gomes da Costa, que foi um grande educador brasileiro que trabalhou com Paulo Freire e que pensou uma educação para a juventude diferente, que ele introduziu em Pernambuco. Então, eu acho que essas críticas fazem sentido, mas não vamos fantasiar que o modelo anterior, nós estávamos com uma infraestrutura boa. Pelo contrário, o modelo anterior trazia problemas adicionais. Eu acho que a gente vai ter que respirar fundo, olhar para essa realidade, olhar para o Congresso que nós temos e pensar que tipo de educação o Brasil, a 13ª economia em termos de PIB, pode se desafiar para ter de muita qualidade, muito mais qualidade do que nós tínhamos até recentemente, piorado com a pandemia e com o descaso do governo Bolsonaro, e para agora voltar para uma educação transformada. E, acima de tudo, professora Cláudia Costin, sensibilidade para ter este olhar para além de tudo isso que a senhora muito bem exemplificou. Agora, professora, infelizmente, esta semana, as outras também, vem acontecendo fatos que nos entristecem muito, que é essa violência exacerbada dentro das escolas no Brasil. Eu queria ouvir a senhora no caso mais recente, que foi essa tragédia brusca em Santa Catarina, na cidade de Blumenau, numa escola de ensino infantil, mas a partir daí, do que vem acontecendo com a educação brasileira, com esse aumento de índice de violência entre estudantes, com educadores, enfim. Queria ouvir a senhora sobre essa questão, professora. Bom, é uma situação tristíssima. É importante a gente lembrar, de novo aqui dando um passinho atrás, para comentar que nós vivemos tempos de muito ódio, de uma propaganda de armas, de desavenças serem resolvidas a partir de agressões, e isso os adultos praticando, né, na frente das crianças. E aqui eu queria sair de uma narrativa de que essas coisas afetam só as escolas públicas. Em muitas escolas particulares, brigas físicas entre alunos aconteceram, pais de alunos brigando com outros pais de alunos na porta da escola. Os episódios são tristíssimos.
Então, nós estamos passando para os jovens, e aqui eu vou me reportar um pouquinho ao episódio Vila Sônia, porque foi praticado por aluno, nós estamos mostrando para eles que a maneira de se destacar, em tempos inclusive de redes sociais, é fazendo violência, promovendo violência, que as divergências têm que se resolver dessa maneira, que preconceito é legítimo, que racismo é legítimo. E depois a gente estranha que tantos episódios de ataques tenham acontecido. Uma parte dos episódios de ataques vem também de bullying de ex-alunos, que ex-alunos sofreram. Então, essa narrativa que alguns adultos têm, de que, no meu tempo também tinha bullying e daí eu sobrevivi. Sim, alguns não sobreviveram e outros que sofreram bullying viraram agressores, né? Há muita pesquisa nessa direção. Especificamente sobre o episódio da creche, em que trata-se de um adulto portando uma machadinha, portando outros instrumentos de agressão, é típico do que nós estamos vivendo em termos de ódio, e não só no Brasil, no mundo. Episódios semelhantes aconteceram na semana passada no Tennessee, né, em Nashville, e é realmente sofrido. O que pode ser feito em relação a isso? Que eu acho que é a pergunta que fica. Para além de nos solidarizarmos com as famílias das crianças que morreram em Blumenau, das crianças que foram feridas, da professora que faleceu no episódio de Vila Sônia, é cada vez mais buscar resgatar a escola como um espaço de paz. Como é que se faz isso? Não vai ser pondo um policial por escola, colocando detector de metais, fazendo ensaios de exercícios para quando a violência ocorrer. É cada vez mais trabalhando com as crianças, educando para a paz, e sim, tem que ter parceria com a política pública de segurança, né? Nós não somos especialistas em segurança, mas trabalhar isso e se beneficiar de uma lei que foi criada em 2019 com vetos presidenciais, mas depois os vetos foram derrubados no período do Bolsonaro, houve veto do Bolsonaro e depois foram derrubados, que é a ideia de usar melhor psicólogos, assistentes sociais, integrar as diferentes políticas públicas que olham para a criança e para o adolescente, tanto para prevenir e saber identificar sinais de que violência é possível, pode ocorrer, quanto para, de alguma maneira, lidar com a cura do sofrimento ou do estresse pós-traumático que pode ter sido gerado com esses episódios todos. Muito triste. Professora, então, gostaria de ouvi-la, já que a senhora mencionou segurança pública. Na quarta-feira, me desculpe, alguns ministros se juntaram para fazer um anúncio sobre medidas do governo federal de combate à violência em escolas, inclusive anunciando o reforço de um grupo de inteligência da Polícia Federal sobre também o acompanhamento das redes, da dark web, de lugares mais obscuros assim da internet. Gostaria de ouvir rapidamente, infelizmente nosso tempo está acabando, sobre isso, a avaliação da senhora sobre essa postura do governo federal. Eu acho positiva, eu não sou ingênua. A escola pode muita coisa, mas não pode tudo. Há que se ter um mecanismo de mapeamento das redes sociais. É importante lembrar que o adolescente de 13 anos, eu diria criança, porque com 13 anos ainda está entrando na adolescência, ele navegou e não foi na dark web, não, ele foi no TikTok, e isso estava acontecendo. Então, a inteligência, criar um grupo de inteligência na Polícia Federal voltado a isso, me faz muito sentido, sim.
Perfeito, professor. Infelizmente, nosso tempo ficou limitado aqui. Com certeza, a gente volta a falar sobre educação, volta a falar sobre esses temas e, com certeza, a senhora vai ser lembrada nesse momento. Conversamos com Cláudia Costin, que é professora e diretora do CEIP, Centro de Políticas Educacionais da FGV, e professora visitante da Faculdade de Educação de Harvard, nos Estados Unidos. Professora, é sempre um prazer recebê-la aqui no Revista Brasil TVT. O prazer é todo meu. Muito obrigada. Abraço, professora. Até a próxima. Abraço, gente. Tchau.